Bom dia. A missão realmente é sempre difícil, trazer uma palavra de construção numa Assembleia Espírita, porque é um público que exige informações fundamentadas, né? Nós não, como todo espírita, nós não podemos nos contentar com informações dadas e aceitá-las como verdades. Ocorre que as verdades são variáveis, nós temos filtros. Os fatos são invariáveis, mas as interpretações são infinitas, cada um pelo seu filtro. A minha proposta era ter aprofundado na minha intimidade, talvez com a troca de informações com outras pessoas, o assunto um pouco mais, amadurecê-lo antes de trazê-lo à casa espírita, antes de trazê-lo em especial ao Portal da Luz. Mas os acontecimentos foram se estreitando, aí era sinal que tinha que falar mesmo. O assunto é necessário falar para que a gente entenda um pouco mais e talvez a partir daí tire conclusões. Normalmente eu trago o trabalho mais pronto, normalmente eu trago bastante convencido de tudo que eu estou falando, bastante seguro das minhas opiniões, e nessa segurança, talvez o trabalho fique mais fácil, convenhamos. Eu teria mais facilidade para tratar. Mas como ainda estou em processo de maturação, é mais do que importante que eu tenha a caridade dos irmãos. Primeiro, pelas vibrações, para que eu possa ter a facilidade de tratar do assunto. E segundo, para que vocês possam me ajudar a construir o tema. Tudo que eu trouxe de material aqui, vocês vão ver que está fugindo, inclusive, do meu usual de apresentações. Quando eu uso apresentação, são poucas falas, só pontos, mais imagens, para que a gente lembre e retome os assuntos. Ao passo que hoje eu vou ter muitos textos extraídos dos livros, para que a gente leia e tire as conclusões. Ocorre que as conclusões não são só minhas, é importante que vocês também me ajudem nesse trabalho. Então, tendo conclusões, interpretações que sejam distoantes daquilo que eu estou interpretando, eu peço a caridade de se exponham, coloquem o ponto de vista, como entendem. E assim, ao longo da manhã, a gente constrói o tema de uma forma mais segura. Tá bom? Conto com a assistência dos irmãos, dos desencarnados eu sei que conto. Vamos ver se os encarnados vão ajudar mais, né? O tema, na colocação do tema, nós encerramos, a Rede Globo encerrou na sexta-feira uma novela, né? A novela Força do Querer, né? A Força do Querer. E na novela muitos assuntos polêmicos foram tratados, embora muitos critiquem pelo ponto de abordagem, outros elogiem, não houve uma unanimidade, o fato é que a sociedade passou a discutir alguns assuntos que foram abordados na novela. E discutir o assunto é sempre a razão de um progresso, né? Quando nós passamos a discutir o assunto é porque nós estamos interessados em aprender, em avaliar, e às vezes reavaliar as nossas opiniões sobre aquilo. E um dos que mais chamou a atenção foi a transformação da Ivana, não é? A Ivana, a personagem feminina, ao longo da toda a trama, na insatisfação com a sua condição sexual, foi se transformando ao longo da novela, até que se reencontrou, ou se encontrou na exposição do tema, e fez a transformação, a cirurgia, retirada dos seios, e se transforma fisicamente em um homem, né, ou quase um homem, para ficar de acordo com aquilo que se via, com aquilo que se sentia, né? O fenômeno do transexualismo, né? Então, é neste campo que nós vamos entrar hoje, né? Nós vamos discutir um pouquinho de homossexualismo, um pouquinho de transexualismo, e vamos ver quais são as opiniões dentro da doutrina espírita, como justificar esse fenômeno, como entendê-lo e o que esperar desse fenômeno. Essa é a proposta que eu tinha para discutir ao longo das semanas. E foi antecipada um pouco nesse final de semana, é verdade. Agora, está confortável para vocês falar sobre isso? Se alguém se incomodar, não tem problema. As portas estão abertas, pode sair.
porque eu não tenho outro assunto, gente. A Cris, tchau, obrigado. Você me assustou agora. Funcionou. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que dar é situar o assunto na obra básica, né? Então eu pego já de cara o Livro dos Espíritos e eu coloco aqui nas obras que eu selecionei dos temas, eu coloquei as datas para os irmãos terem a convicção de que talvez o assunto não seja tão novo assim, né? A sociedade agora começou a falar disso. Talvez não, seja um assunto um pouco mais antigo já, embora não se trate de algo consolidado. Então, o Livro dos Espíritos, eu coloco lá 1860. Alan, mas você errou, pô, de cara você errou. De cara você errou. O Livro dos Espíritos é de 1857, não é? E você colocou lá 1860. Não, é verdade. O Livro dos Espíritos é de 1857, a primeira edição. A primeira edição. Todavia, a edição que nós temos acesso e que é a pedra de fundamental da nossa construção filosófica, científica e religiosa é da segunda edição. Então, as obras que estão disponíveis são da segunda edição francesa traduzida para o português. E a segunda edição é de 1860, quando ela foi revista e ampliada. Então, por isso a data. E lá na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem sexos os espíritos? O gênero não está lá, foi eu que adicionei para deixar bem claro que Kardec está perguntando se os espíritos têm diferenciação entre homem e mulher. Por isso eu coloco lá gênero, né? Então, tem sexo os espíritos? E a resposta, não como entendeis. Nós entendemos sexo na sua no fenômeno, na formação, não é? O homem tem o pênis, a mulher tem as mamas. Nós entendemos sexo normalmente assim, não é? E então ele está respondendo, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. É o nosso ponto de vista, não é? Nossa humanidade, na condição de encarnados, depende da constituição. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o padrão de manifestação dos espíritos independe da forma, independe da estrutura orgânica. As manifestações que há, a troca de energias que ocorre entre os espíritos é baseada, portanto, na simpatia, na concordância dos sentimentos. E ele pergunta, Kardec, em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Em uma nova existência, um espírito que vinha de um progresso na fase, no gênero masculino, poderia encarnar em um corpo feminino? Não é? A resposta é, dê certo, com certeza. São os mesmos os espíritos que animam homens e as mulheres. Não há espírito masculino, espírito feminino. Não há. Há espírito, que ora encarnam-se na condição de homem, no gênero masculino, ora no gênero feminino. E o que determina isso? Não é? O que determina isso? Quando errante é no estado da erraticidade, no intervalo entre encarnações. Quando errante, prefere o espírito encarnar no corpo de homem ou no de mulher? A gente já descobriu. O espírito, portanto, não tem sexo. Ele é espírito. Então, ele tem a aptidão de encarnar como homem ou como mulher. Aí a pergunta é, ele prefere ser homem ou prefere ser mulher? Não é? E aí a resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então aqui é um ponto de cautela que nós temos que ter. O que determina, portanto, que um espírito que não tem definição de sexo, é espírito,
Encarne como homem ou como mulher. O que determina isso, segundo essa resposta? Por favor, me digam vocês para que eu tenha certeza. O que determina isso? Fala de sexo, dá um calor, né? O que é então? As provas, as necessidades, aquilo que ele precisa desenvolver. Então, quando o espírito se programa, ou lhe é programado a encarnar como homem, aquilo tem uma razão de ser. Vou falar disso já já. Quando ele programa reencarnar-se como mulher, como homem ou como mulher, o que está dizendo? Gênero masculino ou feminino, corpo de homem, corpo de mulher, porque na essência ele não é nem homem nem mulher, ele é espírito. Mas quando ele assume a vestimenta de homem, tem uma razão de ser. E aquilo está relacionado, como diz a resposta, às provas por que haja de passar. E os comentários do Kardec a seguir são: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo com cada posição social, lhe proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiências. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. É muito claro isso para Kardec. A gente reencarna como homem e reencarna como mulher porque a gente precisa adquirir conhecimentos, adquirir sentimentos, adquirir sensações dos dois gêneros. O corpo masculino proporciona à alma a aquisição de sensações e aprendizados que só o corpo masculino proporciona. Da mesma forma, o corpo, a estrutura feminina, proporciona ao espírito sensações, aprendizados, sentimentos que apenas o corpo feminino é capaz de transmitir à alma. E aqui a gente está recordando um conceito que tem a ver com a primeira imagem, e eu volto a ela, que é a imagem do Yin Yang. Não é? Só que é um conhecimento milenar dos povos orientais. E ele representa um pouco dessa união em que existe entre os seres. Então, se a gente pegar metade do símbolo, né, pegando aqui aleatoriamente, começando pela esquerda, não é? Se a gente pegar isso aqui, poderia representar, escolha aí, você quer homem ou mulher para branco? Fica à vontade. Mulher? Mulher? Então vamos lá. Isso aqui poderia representar uma mulher. O quê? Na totalidade ou na quase totalidade de sua expressão, tendências femininas. Não é? Às vezes, conformação feminina, corpo feminino, trejeitos femininos, manifestações femininas. Mas ela não é totalmente passiva. Não é? Imaginando aqui a simbologia, passividade feminina e ser ativo masculino, sem que isso seja melhor ou pior, apenas constatação. Ela não é, na sua essência, na sua integralidade, feminina. Ela tem um conteúdo interior ativo. Ela tem um conteúdo interior masculino. Então, ela é, em espírito, um momento que tem energias masculinas e energias femininas. Quando se reencarna num corpo feminino, por exemplo, há um predomínio da polarização feminina. O polo feminino é acentuado. Não quer dizer que ela não tenha o polo masculino. Tem. Está lá e vai precisar, ao longo das encarnações, desenvolver também aquele polo masculino. Da mesma forma, simbolizando o homem aqui, embora seja predominantemente ativo, ele tem a polarização em si feminina também. E é na troca das experiências, como diz o Livro dos Espíritos, que virão aprendizados para que isso seja complementado, para que haja harmonia. E aqui, completando o símbolo, né, na união do masculino e do feminino, há o equilíbrio, né? A perfeição, ao equilíbrio. Né? Aí a característica dos símbolos. Ocorre que nós temos a constatação, e aquilo que eu falei do fato, há um fato,
de que há seres que encarnam em corpo masculino, mas têm manifestações emotivas, comportamentos e desejos sexuais femininos. Não é? Há uma constatação, não há aparente harmonia entre o que é o corpo físico e o que é a manifestação interior, o que é a constituição psicológica. Isso é o fato. Da mesma forma, o vice-versa. Está num corpo feminino, mas uma busca interior masculina. Esse é o fato que a gente coloca e a gente não argumenta com o fato. Que ele existe, existe, está aí. Agora, as buscas de explicações a isso é que a gente precisa ver. Na construção deste fato, na observação desse fato, a gente encontra muito preconceito. Muito preconceito, a verdade é essa. Quando, diante de um indivíduo que vem em conformação diferente daquela que é a sua essência, nós temos muito preconceito em entender essa situação. Às vezes, em nos relacionarmos com o indivíduo que esteja neste momento encarnatório. Agora, de onde vem um pouco desses preconceitos, né? E quando eu estava estudando o assunto, um dos autores que estava lendo faz referência a esse tema e me lembra sobre o texto da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Há referências ao homossexualismo de forma contundente, e que isso é propagado pelas tradições, pelos ensinos, durante algum tempo pela igreja, de uma forma muito acentuada de é certo ou é errado. Não é? Estou me referindo, por exemplo, a uma passagem que está lá no livro de Moisés, o Levítico. Não é? Lá no Levítico, em 2 capítulos, Moisés trata do assunto. Isso deixa muito claro como ele não está bem ainda conformado com o assunto. No capítulo 18, no item 22, ele fala assim, ó, com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Homem não pode deitar como outro homem como se fosse mulher. Ele está falando do quê? Homossexualismo. Não é? Então, o que ele está falando? Não faça conduta ou não manifeste conduta homossexual. Isso é uma abominação. Moisés, livro Levítico. Não é? No mesmo livro, no capítulo 20, quando ele vai se falar do mesmo assunto, ele trata. Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Ele é contundente, né? Ele é contundente. E Moisés, é marcado pela violência. Nós temos isso muito tranquilo, não é? Por quê? É um povo rude, era um povo indomado ainda, né? Precisava da energia que o Moisés mostrava, né? E assim vem para o Novo Testamento. Quantas religiões nossas se baseiam ainda nos textos do Velho Testamento? Quantos? Não é? Nós temos muitas sociedades, muitas culturas construídas nos pilares morais do Antigo Testamento. E esse é o pilar. Não é? E isso vai passando. Quer dizer, olha, o homem que deitou com o homem, e aí a gente interpreta, a mulher que deitou com a mulher, está perdida, está morta, pode matar. O que acontece no Irã quando acontece de encontrar um homossexual? Eles matam. Eles matam. Não é? Por quê? Fundamentalismo baseado no Velho Testamento. Ah, mas depois de Jesus a coisa mudou, serenou e ele revogou essa parte de Moisés. De fato, hei de convir, no Novo Testamento, nada das palavras atribuídas a Jesus expressam isso. Ao contrário, ao contrário. A todo momento fala Jesus de amor, a todo momento ele fala de compreensão, a todo momento ele fala de tolerância, a todo momento ele fala, ó, ponha-se em lugar do outro. Então, certamente nós nunca encontraríamos em Jesus nada que se aproximasse sequer de frases assim como de Moisés. Mas nós temos um apóstolo, o apóstolo dos gentios,
que no livro do Ato dos Apóstolos, ele trata também em uma das suas cartas, aliás, em duas de suas cartas, do assunto. Não de forma tão expressa assim como Moisés, mas ele fala alguma coisa assim. Nós vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios. Paulo diz: vocês não sabem que os perversos, destaco, não herdarão o reino de Deus? Os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Ele continua: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo, dirigindo-se à comunidade dos coríntios, fala isso, não é? Numa das traduções, não está escrito homossexual passivo ou ativo. Aqui está nítido que foi uma conformação da linguagem ao longo das traduções, ao longo da evolução da linguagem. Numa das traduções, por exemplo, nem homens afeminados, ele fala. Nem homens efeminados, é a expressão que se usa. A indicar o mesmo significado. Então, na concepção de Paulo também, na interpretação dele, o homossexualismo afastaria do reino de Deus a condição de acesso. O que vocês estão interpretando dessas falas de Paulo? Vamos ver se é a mesma coisa que eu. Ele está acolhendo a homossexualidade ou ele está refutando a homossexualidade? Está refutando, eu também tive essa interpretação. Numa outra carta aos Romanos, ele fala também alguma coisa como isso. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Até as suas mulheres, do povo romano que havia se pervertido na concepção de Paulo, havia mudado o seu uso natural. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em suas sensualidades uns pelos com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Mais uma vez, Paulo deixa muito claro que ele está insatisfeito com o comportamento homossexual, não é? Revelado pelaquela coletividade dos romanos. Ele deixa muito claro: olha, isso não é de Deus, né? Brincando um pouquinho. Né? Isso não é de Deus, isso é uso pervertido, e uso equivocado da energia sexual. Muito bem, caminhando. Vejam, textos do Velho Testamento e do Novo Testamento trazem à sociedade uma imagem de que, olha, homossexualismo é algo que não deve ser aceito. Não é? Nitidamente isso. Isso, volto a dizer, as nossas civilizações, a nossa sociedade é muito baseada nos textos bíblicos. Não é? Vem caminhando. Agora, e um pouquinho mais da literatura espírita agora, atualizando um pouco essa literatura. Lá no livro Ação e Reação, 1957. Então a gente salta de 1860, no Livro dos Espíritos, para 1957, Ação e Reação. O André Luiz, numa das suas experiências lá, troca informações com o mentor e recebe a seguinte informação. Olha lá. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos. Aqui eu coloco ingênuos, tá? Para a gente não ter dúvida, que nos envolvem, que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precavemos quanto à lei de correspondência, que nos devolve inteiro o mal que praticamos e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que no esplendor da luz espiritual não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais, destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Por que eu destaquei esse trecho do André Luiz? Porque aqui ele está falando
Normalmente a gente vê nas experiências encarnatórias muitos sofrimentos que têm origem no uso equivocado das energias sexuais. Ao longo das experiências encarnatórias, nós, porque demos vazão à busca do prazer dos sentidos, sem responsabilidade, assumimos para nós compromissos que lá no futuro, quando a gente atingir um grau de compreensão, lucidez, luzes, como ele fala, quando chega a hora da busca do espírito, no esplendor da luz espiritual, a gente cai em si e fala: nossa, eu errei. Essa mancha ainda está presente em mim. E aí busca a reparação. Então, ao longo das existências encarnatórias, nós, ignorantes da finalidade da energia sexual, abusamos dela na busca do prazer. O prazer a qualquer preço. Isso sem medir as consequências. Quantas encarnações nós enganamos o nosso parceiro ou a nossa parceira? Quantas encarnações nós causamos sofrimento pelo nosso comportamento desregrado para os nossos entes queridos? Isso tudo vai ficando depositado na nossa história, no nosso inconsciente e marca o nosso espírito. É a mancha. Quando chega a hora das luzes, a hora do esclarecimento, nós constatamos o equívoco. Aquilo ainda está nos manchando. E como toda roupa suja, também vamos precisar de um alvejante. E esse alvejante vai ser o processo reencarnatório. E o que eu destaquei aqui também no final da mensagem, é que ele explica, o André Luiz, qual a finalidade da energia sexual. Está aqui, ó. Abuso das faculdades sexuais destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Olha que energia sexual tem essa finalidade. Criar a família, não só no aspecto de constituir o ato sexual, homem e mulher gera um novo filho, gera uma nova filha, gera uma nova encarnação. Não só nesse aspecto, mas a energia sexual proporciona a manutenção da família. É com ela que o homem e a mulher têm o impulso de vida, têm o impulso de educar, têm o impulso de realizar a família. Tanto que ele coloca também, ó, a educação. A beneficência é a energia que nos move, que nos leva a ser benéficos, a ser caridosos. É essa energia que nos faz a arte, a beleza entre os homens. Então, é uma energia potência, realização, é combustível a essa energia sexual. E não é simplesmente satisfação de sentidos. A energia sexual direcionada às realizações é fundamental. É isso que ele está nos explicando. Todavia, nesta fase de ignorância, nós buscamos o gozo da energia sexual apenas na satisfação dos sentidos. Isso vai comprometendo a gente. Mais dia, menos dia, nós vamos ser cobrados. Esses abusos, continuando, a hora que o espírito se dá conta de que errou, vai ter que reparar, são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais. Eu não estou falando aqui de inferno, ele não está falando de inferno, ele está falando naquela sensação de inferno que o espírito enfrenta quando se dá conta do seu defeito, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre. Porquanto os delinquentes do sexo, ele é duro às vezes, não é? Ele é duro na linguagem, mas com uma cara, com o objetivo de, cai na real, percebe o erro, né? Os delinquentes do sexo que operam o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios e são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variadas espécies, e assim vai. O que ele está dizendo? Olha, quando o uso desregrado do sexo, a descompensação das forças sexuais, tudo isso vai sendo registrado no espírito, e ele se dá conta daquilo, ele precisa se livrar. E o processo de limpeza dessas nódoas vai ser a reencarnação.
E essa reencarnação normalmente vai trazer como consequências o quê? Esses desequilíbrios, ora orgânicos, ora psicológicos, que o espírito terá de enfrentar para ter o aprendizado do que é o uso correto da força da energia sexual. Então é isso que ele está falando em linhas gerais, não é? E esse é um trecho que eu destaquei também, porque eu achei ele muito característico e às vezes a gente não encontra a explicação para certas coisas, e aqui às vezes ela está, né? Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício, para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Olha que coisa quase poética, né? É difícil a linguagem, é fechada. André Luiz não é para ler na cama, eu costumo dizer, né? O pessoal da terça-feira sabe que eu falo isso. André Luiz não é para ler na cama. André Luiz é para ler na mesa com luz intensa e, para quem gosta, um copo de café. Não é? E dicionário, para a gente entender o que ele está dizendo. Olha, o que ele está dizendo assim? Às vezes, a gente vê mães que sofrem, mas que sofrem, dão amor, dão carinho, fazem tudo pelo filho e o filho não reconhece. O filho parece que quer maltratar. Os filhos judiam daquela mãe. O filho não dá o retorno do carinho que ela outorga e ela insiste, continua, a ponto da nossa sociedade preconceituosa falar: essa mãe é uma tola, eu já teria jogado as traças há muito tempo, não é? Aquele comportamento da mãe se chama reparação. Se chama reencarnação reparatória. Muitas vezes, ele está dizendo, aquela mãe, em outras encarnações, perverteu aqueles que hoje são seus filhos. Muitas vezes, ela foi o homem que jurou o casamento, teve relação com a moça, a abandonou, aquela moça é levada a lupanários, é levada para prostíbulos, se mata, se perde, não é? Muitas vezes ela é a mulher que seduz o jovem, usa, abusa, e o cara se mata porque não entende tudo aquilo que está acontecendo. Depois vem os processos de resgate em que aquela alma vai ter que reajustar com aqueles que ela perdeu. Então ela vai ter que doar todo o amor, toda a compreensão, e não vai ter vida fácil. Não é a função da mãe que é suficiente, não. Também é necessário padecer, é o resgate, não é? É o resgate. Então, isso explica muitas vezes o mau uso das forças sexuais. Vou pular um pouquinho, porque o relógio é um pouco cruel. Outra obra, não é? Dos hippies ao problemas do mundo. É uma entrevista que foi feita com o Chico Xavier e ele tem resposta da espiritualidade sobre certos assuntos, diversos assuntos. É uma obra interessante, é do ano de 1972, já um pouquinho mais perto da Renata, não de mim, tá? Na pergunta quem está perguntando aqui, curiosamente, é o Hernani Guimarães, aquele que é um psicólogo, vocês entenderam, né? Que estuda o perispírito na doutrina espírita, ele é bem conceituado. Chico, nós sabemos atualmente, e agora a gente entra um pouco mais especificamente no assunto, pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo e poderíamos até dar um nome a esse fenômeno de transexualidade. Transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório? O que ele está perguntando aqui para o Chico? Olha, a gente sabe que existem espíritos que ora foram homens, na outra encarnação vêm mulheres. Isso daí explicaria
a homossexualidade, a transexualidade? Essa é a pergunta que ele está fazendo para o Chico, não é? E a resposta, na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, sim. É a mudança da migração do espírito que vinha numa série de encarnações, por exemplo, masculinas, e num determinado momento, numa necessidade encarnatória, reencarna como mulher. Ora, a gente não viu lá o símbolo do Yin Yang? O espírito que tivesse bem evoluído na energia ativa, por exemplo, já aprendeu tudo o que tem que aprender na experiência masculina. Mas ele não carrega a necessidade de desenvolver também a asa passiva, do sentimento, da emoção, a asa feminina? Necessita. Então ele precisa de experiências no campo feminino para desenvolver essas necessidades. Então ele que vinha de uma migração masculina, numa encarnação, ele converge para a feminilidade, converge para o corpo feminino. E aí vem a explicação do Chico, né? Obtida de um dos seus mentores, se eu não me engano, Emmanuel, e depois ele fala. Com canto... isso aqui também é interessante, eu tinha esquecido. Na maioria dos casos, sim, ele está dando uma afirmativa. É exatamente, o homossexualismo, na maioria dos casos, é isso mesmo. O espírito que vinha numa direção, reencarna por necessidade na outra. Mas embora o serralho... Vocês sabem o que é serralho? Eu não sabia, eu descobri. Serralho é o harém. Né? Então ele está falando, embora o harém na antiguidade e as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos, o que ele está falando aqui? Olha, isso é verdade, mas presta atenção, existem casos que aquela mulher, por exemplo, que está vindo em várias encarnações femininas e que ainda assim reencarna feminina, reencarna mulher, trazem em si experiências, por exemplo, de um harém, de uma vivência no harém. Não é? Naquele harém onde a mulher era proibida do contato com outros homens, senão aquele que era o seu rei, ou sei lá em que sociedade isso acontecia, só podia ter contato com ele, mas eram 400, 600 mulheres e o cara não dava atenção para todas. As energias que circularam lá, muitas desvirtuaram, né, costumes menos construtivos, acabam trazendo para a nova experiência encarnatória aquelas tendências. Então não tem nada a ver com inversão, mas sim hábito adquirido. Outro fenômeno que ele chamou a atenção, guerras de longa duração. Lá na guerra tem homem e tem mulher? Não, na guerra, né? Ele está colocando lá, guerras de longas durações. Às vezes o homem está lá e acaba desenvolvendo o hábito de se relacionar com outro homem pelaquela incontenção, não consegue conter a sua energia sexual, não é? E busca o prazer nas relações homossexuais. Isso marca nele a tendência, e não há outra experiência, embora sendo homem na essência e homem na manifestação, ainda ele traz comportamentos que ele precisa reparar. Então, olha, aqui explicações de homossexualismo, mas ele insiste, mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria de nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista do sexo, realizando tarefas muito edificantes e em caminhos de redenção dos seus próprios valores íntimos. Então ele dá aqui três explicações para o fenômeno do homossexualismo. A pergunta qual foi? Não seria a inversão sexual uma justificativa do homossexualismo? Ele diz de cara, sim, é a dominante, inclusive. O espírito que vinha numa linha de encarnações masculinas reencarna feminino, ali vai ter o conflito, a inversão, o transexualismo. Segunda explicação, aqueles que passaram por experiências de harém, guerras douradas, e que desenvolveram o hábito da homossexualidade e trazem essa lembrança. Segunda explicação. E terceira, os missionários, ele coloca aqui. Espíritos que reencarnam, embora sejam predominantemente ativos ou predominantemente femininos, escolhem uma nova encarnação com o sexo, com a expressão corporal invertida em relação à sua essência, mas que aquilo proporciona a ele o quê?
a experiência de não se envolver sentimentalmente com outra pessoa para dar explicação, para dar vazão à sua missão. Missionários que vêm, olha, eu tenho uma alma feminina, tendências femininas, encarno em corpo masculino para que isso seja a contenção das minhas necessidades sexuais. E eu vou dirigir a minha vida para o quê? Para assistência, para educação, para as artes, para fazer com a sociedade progrida, para fazer com que a sociedade avance. São missionários. Há um conflito, há uma energia conflitante entre a sua essência e o seu exterior, mas ele está disposto a esta aprovação porque vai lhe alçar novos rumos na evolução. Então, Chico nos coloca 3 justificativas. E ele encerra a pergunta dizendo, e essa é a parte mais bonita, consideramos isso com muito respeito. Essa é a cara do Chico falando, né? Eu ouço o Chico falando isso. E acreditamos que a legislação do futuro, em suas novas faixas de entendimento humano, saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família, a legislação humana saberá incorporar à família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Chico está falando, isso acontece, mas eu tenho a certeza, a convicção, que com o passar dos anos a legislação vai o quê? Acolher essas criaturas. A legislação não vai mandar matar como Moisés mandava. A legislação não vai falar para ele, seu sangue está sobre você, vai para o inferno, desgraçado. Não, a legislação vai acolher. A legislação vai acolher, vai identificar a situação. Olha, são irmãos em experiências reencarnatórias. Não merecem desprezo, não merecem maltrato. Precisam de compreensão, precisam ser compreendidos e precisam ser auxiliados a identificarem-se, a compreenderem-se, precisam de acolhimento. E ele insiste ainda nesse assunto. Num congresso de neurologia realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. Chico falando. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão, e por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus da terra serão amparados por leis magnânimas, com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos. Olha, os irmãos que estão vivendo uma encarnação na experiência homossexual, transexual, estão numa angústia muitas vezes, né? Aqui ele coloca o termo frustração afetiva, não é? Estão num momento de frustração afetiva que merece toda o nosso cautela, todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção. Não é? São filhos de Deus, ele coloca. E coloca. Tem que chegar a hora que o caráter, o que ele é como pessoa, os seus valores, valham mais do que os seus sinais morfológicos. O importante é considerar a criatura pelo que ela é, pelo que ela carrega, pelos seus valores, e não pelos seus sinais, se ela é homem ou se ela é mulher. É isso que o Chico coloca, não é? Nesse livro aqui é o Hernani Guimarães, que eu falei, que era o que fez a pergunta para o Chico lá em 1972. Em 1984, no seu livro, agora dedicado ao estudo espírito, perispírito e alma, ele aborda também o assunto e coloca, explica, né, de forma bem clara isso que o Chico já tinha adiantado. A troca de sexo de uma encarnação para a outra pode não ser exclusivamente a causa do homossexualismo. Lembra que o Chico falou? Existem outras causas. Pois vários fatores educacionais poderiam contribuir para despertar no indivíduo as tendências sepultadas
nas profundezas do seu inconsciente espiritual. Está lembrando aqui, ó, o espírito vem de jornadas, vem de experiências que estão lá registradas às vezes, aquelas condutas do harém, aquelas condutas do guerra, aquelas condutas que, diga-se de passagem, era muito comum na Grécia, que era muito comum em Roma Antiga. Tudo aquilo está fixado nos seus hábitos, nos seus automatismos. E às vezes, um tipo de educação que se proporcione àquele homem ou àquela mulher, aquele menino ou aquela menina, poderá despertar nele aquela vivência, aquela lembrança. Vamos dizer que seja uma alma que tenha vivido na Grécia Antiga, lá, onde como é que chamava? As relações entre homens, e os professores e os jovens, era muito comum e moral. Era aceitável pela moralidade daquela época a conduta homossexual entre os homens, não é? Vamos dizer que ele tenha várias experiências na Grécia e isso está registrado no seu espírito. Ele é, em essência, homem, reencarna como homem e aquilo está registrado no seu perispírito, no seu inconsciente. E aí, durante o processo de educação, a família se descuida das orientações, do papel que se espera, das energias que ele vai ter que trabalhar, e aí ele tem contato com o homossexualismo, pela televisão, pela informação equivocada, e aí aquilo desperta nele a lembrança que está no inconsciente. Qual vai ser a tendência? O uso, a renovação do uso, incorrer novamente no homossexualismo. E aquela experiência encarnatória que poderia ter sido voltada para a aquisição de novos valores, acaba repetindo uma experiência transata. Não é? Então, vejam o que ele chama a atenção. Os indivíduos com maior tendência em relação a um dado comportamento sexual e que poderiam proceder normalmente, serão estimulados... foi o que eu acabei de falar, não foi? Foi, então eu estou certo. Antigamente, a educação muito rígida... isso é legal. Antigamente, a educação muito rígida e repressiva contribuía para enquadrar o indivíduo ambissexo em seu sexo natural. O homossexualismo não deve, pois, ser classificado como uma psicopatia ou como um comportamento merecedor de discriminação ou medidas repressivas. O homossexual, especialmente o transexual, merece toda a nossa compreensão e ajuda para que ele possa vencer a sua luta de adaptação ao novo sexo adquirido com o renascimento. Alguns homossexuais poderão ser reorientados de maneira a se comportarem normalmente dentro dos padrões impostos pelo meio social. Entretanto, igual reorientação é necessária aos indivíduos normais para que se compenetrem da necessidade de tolerar e aceitar fraternamente os homossexuais. Não é? Adiante ele fala também, não vai dar tempo que eu já vi o relógio, ele fala também de, olha, embora o conceito de normalidade a gente tenha que questionar também, o que é normal, a gente vamos aqui colocar a situação de que, olha, o normal é que o homem esteja com a mulher, então vamos colocar um processo educativo para que isso aconteça, mas aí ele está falando, mas é mais importante a reeducação também desse que está normal, por assim dizer, mas que não tolera aquele que está numa reencarnação de transformação. Ele precisa de tanto educação quanto o outro. Tanto, os dois são necessitados de orientações. Ok? Esses são alguns, mas tinha muito mais, gente, mas muito mais subsídios, mas mais ou menos nessa linha. Era só reforço da compreensão. Em linhas gerais, os irmãos conseguem estabelecer a compreensão à luz do processo dos mecanismos reencarnatórios como uma das explicações corriqueiras do fato homossexualismo? Entenderam? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Não? Ficou bem esclarecido? Olha, explicações prováveis do fato homossexualismo, transexualismo? Ok? Tudo bem? Encerramos aqui? Bom dia a todos? Não. Não. Eu precisaria discutir com vocês, aí eu vou pedir licença.
para ser um pouco mais delongado, vou acabar lá para as 10h15, Donizão, sinto muito, tá? Ou mais. Paga o almoço para todo mundo, né? Tá certo. Pode ir lá, vontade. Antes do almoço eu termino, se Deus quiser. Seja 3, 4 horas, mas vai ser antes do almoço. Eu queria saber o que eu falo agora para aquele indivíduo que está encarnado como homem e que tem em si a essência feminina e que sente atração sexual por outro homem. O que eu falo para ele? Chico está falando, tem que acolher, tem que educar. O que é essa educação? O que eu falo para ele? E para a menina que reencarna e na essência é homem e busca dar vazão a essa energia sexual na atração de outra mulher, o que eu falo para ela? O que é educar esse ser? Aquele ser missionário, que ele coloca o Chico, que está em processo de inversão sexual, transexualismo, sim, mas aquilo para ele não é uma dor. Para ele não é uma dor, ele não está na busca da vazão à energia sexual, buscando outros irmãos no mesmo gênero. Ele está num momento de inversão sexual para inibir a força sexual e exercer o seu trabalho de evolução daquele conjunto da sociedade. Mas a maioria não é isso. A maioria são criaturas que estão em inversão sexual porque houve aquela transformação, mudança, que precisariam, por exemplo, reparar faltas cometidas, que precisariam conquistar novos conhecimentos na esfera oposta, ou na polaridade oposta, e que não estão sendo orientados quanto a isso. Estão entendendo que o fato de estar encarnado como mulher e tendo dentro de si a essência masculina é um erro da natureza, que precisa ser corrigido e que a ciência e a tecnologia já dá a solução para o problema. O que eu falo para ele, gente? E nesse ponto eu preciso marcar. Que horas são? 10 horas. Nesse ponto eu marco. Hoje é dia 22, né? 22 de outubro de 2017. Estou no Centro Espírita Portal da Luz. A partir de agora, são reflexões em construção. Tudo que disse agora, teoria espírita, obras de grande influência no movimento espírita. Está tudo registrado. A partir de agora, raciocínios, buscas, pesquisas, reflexões pessoais, algumas delas. Tá? Sem responsabilidade da casa, que não se discutiu sobre o assunto para falar a posição da casa, assunto a respeito do tema é essa, não está escrito em nenhum lugar, não com essas palavras, são reflexões que eu gostaria de construir com os irmãos, mas não tem nenhuma responsabilidade da casa. Combinado? Combinado. Então vamos lá. O que eu falo para esse pessoal? Eu começo falando assim, volta lá para o Livro dos Espíritos, questão 200. Espírito tem sexo? Não. Na essência, portanto, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Todo mundo já sabe disso, não sabe? O que é transitório? É isso. Isso que nós estamos vivendo é o transitório. O que é a essência? É a condição de espírito. Portanto, na essência, nós somos homens e mulheres? Não. Então eu lhes pergunto, na essência, por que nós vamos valorizar um dos polos? O ser vai ser integral quando ele estiver em equilíbrio com os dois polos. Se eu estou, imaginando agora, se eu estou numa experiência encarnatória em inversão, estão me acompanhando, ok? Se eu estou numa experiência encarnatória em inversão, por que aquilo acontece? Para que aquilo acontece? Para que haja aprendizado no sentido em que eu me encarnei.
Diga. Caráter. Eu entendo. 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 Entendo e penso, talvez, que eu estava numa construção de raciocínio que nós vamos chegar muito perto disso, né? Agora, neste momento, Pela, eu estou perguntando assim, a experiência encarnatória é sempre em benefício do espírito, sempre. A experiência encarnatória é sempre em benefício do espírito. Ninguém reencarna para corrigir o mundo. A maioria nossa grande maioria, reencarna para se reparar, para aprender e, sim, contribuir com a criação pelas suas atitudes. Mas o foco é sempre o espírito, é sempre o indivíduo. Nessa experiência, ele tem uma oportunidade em que ele reencarna para aprender a ter contato com essa nova energia. Mas a busca dele, a contradição dele em dar vazão à busca dos sentidos, é aí que eu estou tocando. Eu não estou falando ainda de se deve, não deve, se é esperado, não é esperado, se é bonito ou se é feio. Não. Estou dizendo qual é a essência, qual é a finalidade. Ele reencarna para ter o contato com a outra energia que está deficiente. Mas, nas suas escolhas, se não houver educação, o que vem do inconsciente é muito forte para sequestrá-lo, arrastá-lo para a volta aos comportamentos que tem a tendência. A busca do processo educativo é explicar a esse espírito por que ele está assim, qual é a sua essência, como ele se identifica, para que isso acontece, por que isso acontece e quais são as possibilidades, nós vamos chegar nesse ponto, quais são as possibilidades de dar vazão à energia sexual de uma forma equilibrada. Então, hoje a gente dá a segunda pergunta para ele. Ele tem o porquê. Dê para ele também o para quê. Entendeu? Por quê
as explicações estão aqui. E para quê? As explicações também estão aqui. Não é? Então a busca é do para quê. Agora, gente, óbvio, e a sociedade progrediu demais. Porque lembra que a gente colocou lá, não sei se está nesse slide ou está no outro. Antigamente, a coisa era tão nas rédeas curtas que o sujeito não tinha opção, era aquilo ou era aquilo. E o conflito fica maior, porque na ignorância ele é obrigado a ser o que ele não é, na ignorância. A busca qual é? É a pessoa ser o que é na compreensão, nas luzes. Ser o que é nas luzes, na compreensão e não na força. E a Pelé está repleta de razão. Não se pode coibir as manifestações. Alguém disse isso? Ninguém. Não se pode coibir as manifestações. O que se busca é que haja o esclarecimento da situação, do porquê e para quê. E deixar, aí o ponto de chave, e deixar ao livre arbítrio da criatura as suas escolhas. Ponto. Jamais vamos dizer ao filho, jamais vamos dizer ao amigo, você está assim, a sua busca é esta e você fará isso. Não, é livre arbítrio. Nenhuma interpretação, volto a dizer e ressalvar, a partir das 10 horas, tudo interpretação, ponto de vista, algumas convicções pessoais. E peço desculpa, gente, sou ser em construção. Amanhã eu posso vir falar o oposto, mas estou em construção. Hoje, neste momento, as impressões que colhi nos estudos são essas. E digo mais, penso que não quero ser preconceituoso, mas pode ser que algum dos irmãos olhem para mim e falem, olha, você está tão ignorante que você nem vê o preconceito em você ainda. E se assim é, me deem esse crédito, por favor, não é a minha intenção. Vamos conversando. Não é? Então a busca é entender o para quê. E o para quê é ter contato com a polarização que precisa ser desenvolvida. E a partir do momento em que o espírito dá vazão àquela energia que é inconsciente e busca, às vezes, com alguma violência psíquica, alguma violência, às vezes, até física, dar vazão àquilo, me parece, e volto a dizer, esclarecer, me parece que está perdendo uma oportunidade de ter contato com aquilo a que veio. Me parece que está perdendo essa a convicção. E mais, talvez, se eu estiver certo nessa leitura, por estar perdendo o contato, está se comprometendo um quesinho em relação aos seus compromissos reencarnatórios. O que quer dizer? Vai ter que ter outra experiência. E aí você foi perfeita. As reencarnações são infinitas, não é? Para que tenha novas experiências, para compreender melhor. Volta, repara, corrige, se instrui e pratica de novo. Volta, tenta de novo. São de forma infinita. Conseguem entender o ponto de vista? Eu ainda não estou perguntando em concordar. Entenderam assim, o para quê que eu imaginei extrair dessa convicção? Com isso, eu estou dizendo assim, mais ou menos, junto com outro professor, e aqui não deu tempo nem de inserir, junto com o psicólogo, psiquiatra, Jorge Andréa, nesse livro, Forças Sexuais da Alma. Tá? Muito do que me convence, eu extraí da interpretação que eu tive disso aqui. Alain, esse livro é legal, você me indica? Falo, se você gosta de André Luiz, prepare-se. Ele é mais chato. É bem complexo. No começo, eu tentei ler 3 ou 4 vezes, deixei de lado. Não é? Hoje eu consegui ler. De sexta para hoje eu consegui ler. Não é? Porque era o momento, estava preparado e extraí muita coisa que na próxima leitura vou tentar extrair um pouco mais. Ok? Não é simples de ler, mas é muito interessante. Tá? Forças Sexuais da Alma, Jorge André. Nem sei se está sendo editado ainda, né? Se tiver interesse depois. Não é um livro que se vende fácil. Está aí, depois, se for o caso, encomenda. Junto com o professor Jorge Andréa, nós vamos fazer uma distinção. Estar no estado de transexual é uma experiência reencarnatória. Essa necessidade, seja pelo messianato, seja pela inversão necessária para a continuação do processo evolutivo, isso sim é uma constatação, transexualidade. Mas a homossexualidade
É o uso da energia sexual, no caso, por exemplo, do transexual, no vetor da sua alma. Ele vem encarnado em corpo masculino, na essência feminino. Ele dá vazão à sua energia sexual buscando outra mulher, buscando outro homem. Então, homem com homem. Isso é o homossexualismo na visão do Jorge Andréa, com a qual eu me filiei. Não é? E isso é uma, volto a dizer, perda temporária da oportunidade de adquirir os conhecimentos, as energias e as necessidades que a experiência masculina poderia propor àquele espírito encarnante. Não é? Esse é o ponto de vista, em essência, que a obra traz. Não é essência, a essência é muito maior que isso. Um dos pontos em relação ao tema, com a qual eu concordei neste momento de vida, neste momento da minha bagagem espiritual, ok? E intelectual. Não quer dizer que é o certo ou errado, volto a dizer, são entendimentos. Aqueles que entenderam, olha, está no caminho, vamos discutir mais, é muito importante isso, vamos continuar o estudo, vamos continuar a leitura. Aquele que tem o contraponto, no meu projeto eu tenho mais 4 minutos, por favor. Não é? Estamos aqui para conversar, construir uma opinião. Você ia falar alguma coisa? Ah. Onde foi que eu errei? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Na minha opinião é. Na minha opinião aqui a minha mãe pergunta, nesse caso, a submissão à cirurgia, a troca efetiva para a conformação do sexo em essência ao físico, seria desprezar de vez a oportunidade? Não diria de vez, porque tudo pode acontecer, mas naquele momento me parece uma escolha em contradição com o objetivo encarnatório. Gente, nós só estamos falando de sexo. Só estamos falando de sexo. Mas vamos jogar também as escolhas encarnatórias que fazemos em contradição com os nossos projetos encarnatórios em todos os campos. No campo, por exemplo, profissional. Eu venho encarnado, olha, meu projeto encarnatório, eu preciso ser pedreiro. Preciso ser pedreiro, reconstruir as casas que eu destruí nas guerras. Eu preciso dar essa... Só que o meu orgulho, quando eu encarno, fala, imagina, pedreiro, você vai ter que ser advogado, não é? Aí você fez uma escolha, em contradição com o seu projeto encarnatório. É uma perda também de oportunidade, que pode ser aproveitado em algum aspecto, tomara que seja, porque aí você não perdeu a jornada, mas que está em contradição. Outra coisa, venho com compromisso encarnatório, venho com uma fragilidade, às vezes, de fígado. Não, o que está te indicando? Seu fígado está dizendo, olha, talvez você tenha abusado da pinga na outra encarnação. Tá? Toma cuidado, presta atenção. Mas a minha escolha encarnatória qual é? A busca do prazer, na busca da sensação que o álcool me traz, eu tomo álcool e me recomprometo um pouco mais com o fígado. E assim sucessivamente em outros tantos campos. Campos da tolerância, da paciência. Olha, eu venho com um projeto encarnatório para desenvolver a tolerância e a paciência. Onde você vai ser jogado? Aos leões, meu caro, sinto lhe dizer. Você não vai ser jogado no campo da paz, dos campos elíseos. Você vai ser jogado onde há conflito, onde há cutucação, onde há pessoas que te questionam o tempo todo para que você exercite a paciência. Qual a sua escolha encarnatória? Desenvolver a impaciência? O que você vai fazer com isso? Eu vou matar todo mundo. Ok, você perdeu. Você perdeu, você vai ter que ter outra oportunidade. Não é? São escolhas. As pessoas não são só a condição. Não é? Como você colocou, não é só, o caráter da pessoa é o conjunto de tudo que ele é, não só a sua sexualidade.
Exatamente. É, perfeito. 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 Como ele coloca o Daniel aqui, ó, o raciocínio, a essência é o equilíbrio. Sempre que a gente vai para o extremo dos fatos, a gente está fora do caminho ideal, né? Então, na mutilação, né, na cirurgia, ou no desprezo também, está o erro. Então, precisa identificar, exercitar. Talvez uma questão que ficou sem explicar, e isso causa talvez... E é a pergunta que talvez eu não tenha essa resposta. Me perdoe se eu não tiver essa resposta. Às vezes, trazer a dúvida é importante, não é? Alain, mas você não pode nunca fechar os olhos que o inconsciente está falando. A minha tendência é gostar de mulher. A minha tendência é gostar de mulher. E eu estou no corpo de mulher. A coisa não está batendo certo. O que eu vou fazer? Eu vou fechar os olhos que eu tenho atração por outra mulher? Como isso se resolve? Como essa energia, se eu contenho, eu não sou missionário. Eu não consigo. Como é que eu resolvo essa questão? No livro, Jorge André fala do caso do Chopin e da esposa dele. É um exemplo que ele deu. O Chopin, nitidamente, uma alma em experiências sucessivas femininas, alta sensibilidade, reencarna em um corpo masculino. Altamente sensível, dedica a sua energia à música, constrói óperas, constrói monumentos dentro da música. Casado com uma mulher que se torna escritora. Escritora altamente ativa, índole altamente masculina, tanto que nas suas obras adota um pseudônimo masculino. George, alguma coisa, me perdoem não lembrar agora, não é? Hã? Sand, né? George Sand, não é? Então, olha aí, uma possível explicação para que haja conformidade com a situação, não é? Isso daí você está me impondo, não estou impondo. Estou observando, não é? Estou vendo que há engenharia, que há oportunidade, que há um caminho de não sofrimento, não é? O que há, às vezes, é muita ansiedade, muita informação falsa, muita incompreensão que carrega, conduz aquele espírito a caminhos precipitados pela não compreensão, né? Pessoal, desculpa, exagerei. Sim, é o primeiro contato. É. Exato. É. Nas filosofias. É. Sua bandeira. É. Uhum. O conflito. Sem dúvida, a família é importantíssima, mas a família bem estruturada, né? A família lúcida, a família que compreende, a família que acolhe, a família que não julga. Não é? É essencial nós assumirmos a nossa responsabilidade de espíritas, estudiosos, e trocar as nossas atitudes, deixar de lado os automatismos. Aquilo que o irmão nos coloca, eu tive essa experiência conversando com uma mãe que identificou o filho como homossexual, e foi a partir daí que renovou o meu impulso de voltar a estudar o tema. Não é? A partir daquela conversa, ela falou, onde eu errei? Eu falei, onde está escrito que você errou? Quem foi que disse que você errou? Por que você acha que errou? Vamos estudar um pouco mais, vamos compreender. Será que você errou ou será que você está sendo legitimada por Deus a orientar uma criatura nessa situação? Será que é um erro ou é um acerto? Não é? Tira de você a questão de culpa. Culpa é destinatário do lixo. Não é? Destinatário do lixo em qualquer assunto. Combinado? Volto a dizer, gente, são 10h20, me desculpem, exagerei no tempo, não era a minha intenção, mas o assunto se mostrou interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Então, peço mais uma vez desculpa e agradeço a oportunidade. Da próxima vez, eu resumo.